Abra então Romanos 1, verso 14. Diz assim, Romanos 1, 14. Pois eu, Paulo, sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar. Pai, diante de Ti colocamos nossas vidas, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, e cônscios da nossa urgente dependência de graça e misericórdia. Senhor, volta a visitar os cultos como já visitou no passado, na década de 80, de 90, cultos singelos, graciosos, cheios da presença, da ternura, da grandeza de Deus. Singeleza, solenidade, simplicidade marcavam os cultos, alegria, disposição, pureza e piedade, entusiasmo e paixão. Mas isso nós não podemos produzir, o nosso século é mau, ele só produz coisas más. É obra do Teu Espírito. Tem compaixão dos corações duros, gelados, secos, quebranta-os, que haja poder, graça, em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui, irmãos, quero a atenção, o temor e a reverência de vocês. O grande papel da igreja, uma das grandes obrigações da igreja, é a da evangelização, o dever de evangelizar. Todos nós estamos incumbidos nessa missão e nesse dever. O Dr. Oswald Smith, pregando em uma conferência de missões e evangelismo na Europa, disse: se você está na igreja, se você diz que é convertido e não tem interesse por evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Essa é a grande missão da igreja. Estamos aqui na terra só para duas coisas, uma na vertical e uma na horizontal: conhecê-lo, vertical, e fazê-lo conhecido, horizontal. Nós estamos aqui para isso, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Esse é o grande papel. Entretanto, a igreja está envolvida demais nas coisas desse mundo, envolvida em entretenimento, política, trabalho secular, e é omissa quanto ao seu papel de evangelização, de levar a boa nova da salvação aos pecadores. Esse é o nosso dever. Esse texto de Romanos, capítulo 1, Paulo diz: sou devedor. Ele começa o texto dizendo que, o termo quer dizer estar em débito. Ele começa dizendo que nós estamos em débito. Sou devedor, nós temos uma dívida. Todo crente em Jesus deve algo. Todo crente em Jesus está em débito, possui uma dívida. O que ele deve? Qual é essa dívida? Ele deve o evangelho, ele deve a pregação do evangelho. É esta dívida que ele tem, porque ela é uma ordem dada por Jesus. Marcos 16:15, Jesus antes subiu aos céus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura da terra. Mateus 28, 18, 19, que é o versículo que é comumente chamado a tarefa da grande comissão, Jesus disse, aproximou-se Jesus dizendo: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Agora que eu morri na cruz, ressuscitei e derrotei principados, potestades, Satanás, derrotei a morte, agora ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordem. Nós estamos em débito, temos uma dívida. Que dívida é essa? A pregação do Evangelho, porque é uma ordem dada de Jesus.
Agora, para quem? A quem nós devemos? Quem nós devemos? E o texto diz, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que ele quer dizer com gregos e bárbaros, sábios e ignorantes? Termos para se referir, são categorias de pessoas da época. Tinha gregos, tinha bárbaros, tinha sábios, tinha ignorantes. Termos para se referir todos os tipos de pessoa. Nós temos uma dívida com todas as pessoas que não conhecem o Evangelho. Todos os tipos de pessoas ímpias, todos os tipos de pagãos, todos os tipos de incrédulos, velhos, jovens, adultos, crianças, casados, solteiros, negros e brancos, estamos em dívida com eles. Sou devedor de gregos e bárbaros, sou devedor de sábios e ignorantes. Paulo dizia, então, se você tem um vizinho ímpio, você tem uma dívida com ele. Se você tem um professor universitário ímpio, você tem uma dívida com ele. Se você tem um parente ímpio, você tem uma dívida com ele. Se você tem um amigo ímpio, você tem uma dívida. Que dívida é essa? A pregação do Evangelho. Você deve a pregação do Evangelho a ele. 2 Timóteo 4, capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo fala a Timóteo, conjuro-te, imploro-te, rogo-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, que prega a palavra, Timóteo, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, prega a palavra, quer oportuno, quer não, quer tenha uma possibilidade, quer não tenha, quer o momento, convenha o momento, quer não, prega a palavra. Temos uma dívida, e é impressionante como a nossa igreja, a igreja moderna, ela está confortável. Por exemplo, quando você estuda as 7 igrejas da Ásia, Esmirna, Tiatira, Éfeso, Sardes, Filadélfia, são modelos de igreja do primeiro século. Alguns estudiosos falam que são fases da igreja. A primeira é Éfeso, a igreja dos apóstolos, o primeiro amor, e vai. E a última, a igreja do fim, é a Laodiceia, rica, abastada, gorda, mas cega, miserável e nu. Porque hoje nós somos uma igreja sofisticada, moderna, uma igreja hoje que conta com recursos, que é rica, mas que despreza a condição eterna das almas. Vou te mostrar algo aqui, como nós estamos em falta no que diz respeito à evangelização. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a primeira coisa que os cristãos faziam, após se converterem, eram anunciar o Evangelho. A primeira coisa que um ímpio fazia quando se convertia, a primeira coisa, era levar o Evangelho a outras. Não precisa abrir, só acompanhe aí. Você pega João, capítulo 1, 35, eles vão pôr na tela, eu gostaria que tivesse competência para tal, João 1, 35 a 46, escuta isso aqui. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, João Batista. E vendo Jesus passar, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, ok? Os 2 discípulos de João, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus voltando-se, vendo que o seguiram, lhe disse, quem buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, e onde assiste? Respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele viu o cordeiro, André, seguiu Jesus e se converteu, André. Agora olha o que André fez. Era André, o irmão de Simão Pedro, ok?
E ele achou primeiro o seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o que André fez com Simão? E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado agora Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia, agora encontrou Filipe, a quem disse: ora, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Sabe o que Filipe fez? Você entendeu? Jesus ganhou André. André acabou de se converter, foi lá evangelizar Simão, levou Simão até Jesus. Agora aqui, Filipe se converte. Depois converte, a Bíblia diz, Filipe encontrou Natanael. E o que Filipe fez? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus o Nazareno. Perguntou Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. E ele foi e viu. Era isso que ocupavam as pessoas do Novo Testamento. Elas se convertiam e levavam outros à conversão. André encontrou Jesus e levou seu irmão Simão a Jesus. Filipe encontrou Jesus e levou Natanael a Jesus. O endemoniado gadareno, presta atenção, lembra dele? Tinha o demônio. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Aqui mostra a conversão dele. Agora, a primeira coisa que ele faz após se converter, Marcos 5, 15 a 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele, depois que se converteu, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele acabou de ser salvo, liberto de uma legião de demônio. Foi enviado a Decápolis, Decapolis, polis cidade, Deca 10, 10 cidade, virou missionário. Veja que isso parecia ser prioridade dos crentes do Novo Testamento. Eles acabavam de converter e não se ocupavam de outra coisa, senão pregar o evangelho a outros, levar o evangelho a outros. A mulher samaritana, ok? Então estou falando de pessoas que eram ímpias. André era ímpio, Filipe era ímpio, o demoniado gadareno era ímpio, e ao se converterem, foram atrás da salva. A mulher samaritana, no capítulo 4, Jesus evangeliza ela no verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus evangeliza. Agora no 26, ela se converte. Eu sou o que falo contigo. Agora do 28 e 30, qual a primeira coisa que ela faz após se converter? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E todos foram salvos, os samaritanos. A primeira coisa, ela foi correndo anunciar Jesus. Você quer ver outro? Saulo de Tarso, que se transformou no grande apóstolo Paulo. No capítulo 9, no verso 3, Jesus aparece para ele e o evangeliza: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? No verso 18, ele se converte, caem as escamas e ele é batizado. No verso 20, eu vou ler, eu não vou nem citar. E logo, Saulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Acabou de cair do cavalo, caiu as escamas, a primeira coisa que ele fez, pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Evangelizava.
os crentes de hoje se convertem, a primeira coisa que vai é pedir um carro para Deus, é pedir uma namorada, é falar, pelo amor de Deus, Jesus, não me deixa solteira. Não sei o que está acontecendo. Eles acabavam de ver Jesus, falaram, não, isso aqui não pode ficar só para mim, eu tenho que chamar mais gente para ver isso. Olha essas cadeiras vazias, por que ninguém hoje quis convidar ninguém? Por que você não passou o sábado orando, ligando e mandando mensagem para uma alma perdida, dizendo, vamos no culto hoje, vamos ouvir a palavra, e ora, Senhor, eu vou te pegar, eu pago o Uber para você. Por que você não contagiou para sua mãe, quando você se converteu, seu pai, seu filho, seu vizinho, seu amigo, e diz, vocês precisam experimentar o que eu experimentei, vocês precisam vir tomar do remédio que eu tomei, vocês precisam ver a luz que eu vi, eu não posso guardar isso para mim. Era isso que eles faziam. O Instituto Moody, chama Moody porque D.L. Moody foi um dos maiores evangelistas depois do apóstolo Paulo que a terra já teve. Fizeram um instituto com o nome dele, um instituto que tem como finalidade a evangelização. O Instituto Moody afirma que 95% dos crentes atuais nunca tiveram a experiência de trazer pelo menos uma alma para Jesus. 95% dos crentes modernos nunca tiveram a experiência de trazer ao menos uma alma para Jesus. Qual o último batismo que você frequentou, viu e disse, aquele que está descendo as águas, o Senhor o salvou através de mim? (95%) não é uma vergonha? O que será que a gente está gastando o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro? Eu fico pensando, eu sei o que eu faço da minha vida quando eu não estou na igreja, no culto, o que eu faço com o meu tempo vago, mas o que esses crentes estão fazendo? Onde será que eles estão? Se a gente pudesse pôr uma tela e um histórico da sua semana, a hora que dorme, a hora que acorda, sua rotina, quanto tempo gasta no celular, como que usa o dinheiro, o que o povo está fazendo? Ah, pastor, mas na ignorância eles podem ser salvos, não precisa de mim, Deus pode ter misericórdia deles. Será Ezequiel 33:8, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para ele, não dissuadir o ímpio do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua iniquidade. Ignorância não salva ninguém. Romanos 2:12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Sem lei aqui é sem conhecimento. Todos que na ignorância pecarem, na ignorância serão condenados. Quer ver? Eu vou ilustrar melhor, que talvez você ainda não entendeu. Eu vou ilustrar melhor. Imagina, Juliano, você está tendo uma peste, a mesma peste que acometeu a Inglaterra, a Europa, alguns séculos atrás, peste negra, ou peste bubônica, não é que matou 1000, matou milhões, iam morrendo aos montões, as cidades eram fétidas, era impossível trafegar, por causa das montanhas de corpos. Vamos supor que você, Juliano, descobre a cura, a vacina, que pode poupar a vida de milhares, de milhões, ela está com você, mas você fecha, esconde ela para você, e você não dá enquanto assiste multidões morrendo. Você seria considerado o maior criminoso da humanidade, porque possui a cura do HIV, mas não tem. Se eu posso usar esses termos com relação a uma vacina, quanto mais ao Evangelho, você está assistindo multidões não morrerem de tifo, de febre amarela, de peste negra, mas morrendo eternamente no pecado. A cada dia morrem 159 mil pessoas, 4 milhões por mês, 54 milhões por ano. E quantas dessas morrem sem o Evangelho? Agora me diz,
Você está assistindo isso e tem aqui na sua mão a vacina que pode salvá-las, não do túmulo, mas do lago de fogo. E você omite. Você fica em casa esparramado na sala, 10, 8, 7 horas no celular. Eu não queria estar na sua pele no dia do julgamento. Você tem que assistir assim, diante do trono de Deus, Deus diz, olhe para lá. E você vê uma multidão sendo jogada no inferno. Nossa, muita, né, Senhor? E sem fim. Meu Deus, quantas tem? Deus, são milhares. Nossa, que horror. O que foi, Senhor? Essas são aquelas que você deixou de pregar. Para vacina vale, né? Para o evangelho não vale. O cara esconde a vacina, ele é um criminoso, um serial killer. Mas escondeu o evangelho. Escute isso aqui para você ver, presta atenção nesses dados. Continente africano, das 40 nações mais pobres do mundo, 32 estão na África. Existem hoje 40 milhões de africanos que nunca leram a Bíblia uma vez só. Das 1.800 línguas faladas na África, a Bíblia foi traduzida para apenas 150. 1.600 línguas africanas não possuem a Bíblia. Na Ásia, das 1.980 línguas faladas, nós temos a Bíblia traduzida para cerca de 91 línguas apenas. Hoje ainda a Bíblia não foi traduzida nem para 1/3 das línguas faladas no mundo. No Japão, o Japão é a terceira maior economia do mundo. Só que nesse país, temos uma das menores taxas de cristãos na face da terra. A Europa, que foi berço da reforma, que foi palco de avivamento, hoje é considerada um continente pós-cristãos. O que tem na Europa hoje é as Dead Church, igrejas mortas. A Holanda, que foi berço da reforma, a reforma holandesa, hoje é um centro de prostituição, drogas liberadas, e o que cresce é a construção de mesquitas muçulmanas. A Inglaterra, que foi terra de John Owen, Richard Baxter, Dr. Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon, John Stott, hoje é o país de Richard Dawkins, o ateu mais famoso do mundo. Na Índia hoje, existem, 360, escute isso aqui, 360 milhões de deuses. A nação inteira está perdida. América Latina, ela está dominada pela idolatria católica, feitiçaria, infestada de paganismo. O que se celebra na América Latina são missas, procissões, peregrinações a centros de paganismo e milhões em adoração a ídolos. As Testemunhas de Jeová são uma das seitas mais abomináveis. Sabe o que é Testemunho de Jeová? É uma abominação. Eu quero que me grave aqui, a Testemunha de Jeová é uma abominação, porque eles creem que Cristo é uma criatura e não Deus. Os Testemunhos de Jeová contam hoje com o maior e mais sofisticado, a maior e mais sofisticada imprensa religiosa do mundo. A Testemunho de Jeová é a seita que mais publica escritos, livros, revistas, artigos e jornais do mundo. Está crescendo. Você está vendo o quanto o mundo precisa da gente? Etnias. O que é definido como etnias? Pequenos povos, vilarejos, grupos familiares. Estima-se que hoje existam 11.227 etnias no mundo. Dessas 11.000 etnias, só 6.614 tem menos que 2% de cristãos. Nos últimos 60 anos, veja essas estatísticas, nos últimos 60 anos, o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 167%, o budismo cresceu 145%, e o cristianismo, só 47%. Os mormons, que é uma das seitas mais ricas, é multimilionário os mormons, nos últimos 6 anos cresceram 460%, os mormons. Hoje, o alvo dos muçulmanos é alcançar o mundo inteiro para o islamismo.
Na Europa isso já tem acontecido. Um dos propósitos do islamismo é transformar a Europa em um continente muçulmano islâmico. Eles já estão conseguindo. Hoje o islamismo é a religião predominante em 43 países. 43 países da Europa são de maioria muçulmana. O Egito, 94% da população islâmica. A Arábia Saudita, quase não existe igrejas nem cristãos. Hoje a Suécia, França e Inglaterra, os muçulmanos já são a segunda maior religião. Na Alemanha, há mais de 2 milhões de muçulmanos. Nas Ilhas Britânicas, tem mais de 1 milhão de muçulmanos e mais de 1.200 mesquitas e 5.000 escolas muçulmanas. Na antiga Iugoslávia, foram construídas, depois da Segunda Guerra, 600 mesquitas. Hoje, nos Estados Unidos da América, existem mais de 3 milhões de muçulmanos. O islamismo investe mais dinheiro só na América do que a igreja em missões no mundo inteiro. Como é que é? Qual que é a sua queixa? O sapato? O cabelo? Como é que é? Não conseguiu tirar o pneuzinho? Como é que é o negócio? Você está chateado por causa da tua lente de contato? Não conseguiu o financiamento valeu. Beleza, tá certo. Tá chateada com o pé de galinha, serva? Que pena, hein? Fazer o quê, né? Acho que tem problemas maiores para a gente tratar, né? Irmãos, presta atenção nisso aqui. No Oriente, o islamismo é a religião que mais cresce no planeta. Estudos dizem que em alguns anos o islamismo vai alcançar 1 bilhão e 750 milhões de adeptos. Desde 1971, o islamismo já passou o catolicismo. Você já viu uma criança islâmica citar o Alcorão? 5, 6, 7 anos, 10, 12. Já sabe de cor e o teu filho não sabe João 3,16. Você já viu um muçulmano com 10 anos, com uma metralhadora, uma M16 na mão, pronto para morrer e matar em nome de Maomé? E as nossas crianças jogando Counter-Strike. Esses acéfalos que não são ensinados no Evangelho. Brasil hoje o que mais cresce no Brasil são as seitas orientais. O Brasil é o maior país espírita e católico do mundo, irmão. Olha só os dados do IBGE para se referir ao Brasil. O Brasil hoje tem 213 milhões de pessoas, 26 estados, 5.070 cidades. Meu Deus, segundo dados de natalidade, no Brasil nascem uma pessoa a cada 20 segundos, ou seja, 3 pessoas a cada 1 minuto, 180 pessoas a cada dia e 4.300 a cada hora e 4.300 pessoas por dia. Quem vai ganhar essas almas? Quem vai pregar para essas almas? Escute isso aqui. John Kennedy, presidente dos Estados Unidos eleito, quando foi assassinado em Dallas em 1963, no dia 22 de novembro, em apenas 22 horas, metade do mundo estava informado da morte de John Kennedy. Jesus faz 2000 anos que morreu e quase metade do mundo ainda não ouviu falar sobre Jesus. Hoje nós temos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Sabe quanto que dá 2 bilhões de pessoas e 400 milhões? Você tem ideia o que é 2 bilhões? Vou te mostrar. 1 bilhão. Se você ganhasse uma alma por segundo, nem Paulo, uma por segundo, para ganhar 1 bilhão de almas, você demoraria 36 anos. Se você ganhasse uma alma por segundo, nós temos 2 bilhões. Meu Deus do céu, 300 milhões de almas, 400 milhões de almas que nunca ouviram o Evangelho. Você imagina quando eu estava preparando esse sermão, a vergonha que eu fiquei, o estado que eu fiquei.
Terremoto na Turquia, agora. Dos maiores terremotos dos últimos tempos. Devastou cidades e cidades e cidades e cidades e cidades e cidades e cidades. Racionamento de água, de energia, falta de abrigo, frio, horror, terror, falta de comida, um caos total. E só foi um pedacinho da trombeta que soou, só lá na Turquia. Quantos desses quase 25 mil já estão falando que no final vai dar 40 mil? Morreram em Cristo. Pregaram o Evangelho a eles. Irmãos, o tempo da cega chegou. João 4, 33, 35. Jesus disse: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa, a colheita. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois brancos já estão para a ceifa. A ideia do Senhor é o que? Ele está usando uma terminologia. Vocês só vão colher o fruto quando chegar a estação própria, que é onde o fruto está maduro. Aí o Senhor Jesus está dizendo assim, não precisa esperar não, o fruto já está maduro. Ele estava querendo dizer aos samaritanos, vocês não dizem que ainda vai chegar um tempo? Olhem só os campos brancos, olha os samaritanos, todos ali, vão e preguem. O Senhor está dizendo, erguei os olhos e vede América, África, Ásia, Europa, veja aeroporto, veja Portinari, Leporace, centro, vede os campos branquejam, as almas estão clamando, preguem para mim, preguem para mim. O tempo da colheita. Em 1974, ocorreu na Suíça, em Lausanne, cidade suíça, chamado Pacto de Lausanne, que estava tratando sobre a evangelização do mundo. A definição do pacto foi essa: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, por todo mundo, a cada criatura. A visão de Deus é mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é agora. É agora. Quando eu converso com esses homens, quando eu converso, por exemplo, quando eu converso com a vida do Dr. Joe Bick, quando eu converso com o Paul Washer, conversando na época da pandemia com o Hernandes Dias Lopes, eles dizem, nós temos que usar todos os nossos recursos, todo o nosso tempo para pregar o Evangelho. Nós temos que usar o celular, o e-mail, o Instagram, o Facebook, nós temos que usar o púlpito, no caixote, na praça, na rua, de boca em boca, videoconferência, live, mas temos que pregar o Evangelho. Eu vejo nesses homens que eles não ficam parados, eles não perdem tempo. Eles têm que escrever um livro, escrever um folheto, pregar um sermão, evangelizar, aconselhar, visitar, fazer, orar, todo o tempo agindo. Por quê? Porque o tempo se abrevia, porque a seara é grande. Nós não. Nós temos que ir para a praia. Nós temos que gastar nosso dinheiro e tempo com futilidade. Abre comigo em Mateus agora, por favor. Mateus capítulo 9. Mateus. Verso 35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade, doença e enfermidades. Verso 36, vendo ele as multidões, primeiro os números, olhe para cá, irmãos, como eu citei aqui, são milhares, são milhões, vendo, vem cá,
a gente tem que pedir para Deus visão. Visão. Quantas vezes a gente já parou no terminal rodoviário ali, do centro, às 6 da tarde, estufado de pessoas? Ou foi na Santa Casa em algum plantão, abarrotado de pessoas? Ou foi em algum lugar, num ajuntamento, num banco, no dia de pagamento? A gente esbarra na outra, né? Nem se dá conta. A Bíblia diz que vendo as multidões, o estado delas, nós estamos ali, temos que pedir a Deus visão, porque nós estamos vendo multidões e não estamos sentindo nada. Estamos nos trombando, nos esbarrando em multidões, trens, metrôs, aviões, estações de trem, estações de ônibus. Nós vemos, mas não enxergamos. Vendo ele via multidões perdidas, via o estado delas, porque olha lá, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Ele se compadeceu. A compaixão deve ser nosso primeiro passo. Qual a última vez você parou no terminal e viu, meu Deus, quem vai pregar para elas? Estão perdidas. Quando você foi numa festa de aniversário e viu aquela multidão, meu Deus, e você teve compaixão. A gente só está estressado, só quer pegar o transporte, chegar em casa, a gente está chateado com o patrão e não estamos nos dando conta da perdição. Vendo as multidões, teve compaixão delas. Você tem que ver o noticiário e ter compaixão. Você tem que ver os tremores na Turquia e ter compaixão. Você tem que ver esses ajuntamentos familiares e ter compaixão. Compadeceu-se dela, porque o texto diz, porque estavam aflitas e exaustas. Ué, mas o Senhor teve compaixão porque estavam cansadas? Não, são termos para se dizer, não é a condição física. Aflitas e exaustas são termos para dizer perdidas. Teve compaixão porque estavam perdidas. Perdidas, e o termo diz, como ovelhas que não têm pastor, ainda no 36, sob o jugo dos fariseus, elas estavam dispersas, sem religião, sem fé, ou seja, condenadas. Vamos pedir visão para Deus, depois vamos pedir paixão para Deus, depois vamos pedir discernimento para Deus. Agora o verso 37, então se dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, muitas almas, milhões, mas os trabalhadores são poucos, poucos aqui em número e em qualidade, aptos ou dispostos. 38, rogai pois ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. Vendo as multidões, vai lá na Avenida Paulista em São Paulo, pega metrô lá no Rio de Janeiro, vai para Nova York, Paris, multidões. Vai no aeroporto 3, Leporace, multidões. Peça compaixão, sensibilidade. Irmãos, deixa eu te dizer algo aqui para encerrar. Pregar ou deixar de pregar não é uma questão secundária. Envolve a eternidade. Deixa eu te dizer algo aqui que eu falava muito no início do meu ministério, eu vou falar novamente. Você sabe que pela nossa teologia, nós entendemos que uma pessoa que morre, ela vai instantaneamente ou para o céu ou para o inferno. Jesus diz para o Adão, hoje estarás comigo no paraíso. Não há sono da alma. O justo morre, o corpo vai para o cemitério. A alma vai direto para o céu. O ímpio, escute isso aqui, ele morre, o corpo vai para o cemitério, para o túmulo, a alma vai para o Hades, vai para o inferno. Significa que quem morre hoje, vai hoje para o inferno. Quem morreu ontem, estava ontem e está hoje no inferno.
quem morreu 1 ano atrás, há 1 ano, está no inferno. Quem morreu há 10 anos, enquanto estamos vivendo aqui, está no inferno. Se Jesus demorar mais 10, mais 30, ele continuará mais 5, 10, 15, 20 no inferno. Deixa eu te dizer algo para você. Sabe aquela mãezinha que você ama, mas é ímpia? Aquele filho, aquele amigo, se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno hoje. Quando passa 3 meses e você for fazer uma viagem, você precisa se lembrar que enquanto você faz a viagem, ele está no inferno. Quando você entrar num restaurante e começar a partir um bife, você vai lembrar, enquanto eu corto esse bife, a minha mãe está no inferno. Como é que você vai conseguir comer um bife? Como é que você vai conseguir entrar num avião e viajar de férias, sabendo, enquanto esse avião decola, a minha mãe está no inferno. Eu não posso mais tirar ela de lá. Ela não pode mais sair de lá. Como é que você consegue? Não é só que você perdeu a sua mãe, que ela não está entre os vivos, ela está condenada, ela está lá. Você já parou para imaginar? Que tragédia. Como é que eu faço uma festa? Celebro um aniversário, enquanto cantamos parabéns para a netinha, a avó dela, há 5 anos, está no inferno. Há 5 anos, no inferno. Tá aí, o que eu tenho com isso? Você é o único que possui a vacina. Foi o texto que foi aberto aqui. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? E como crerão senão de quem não ouviram? E como ouvirão se não pregarem? E como pregarão se não forem enviados? Não deveríamos gastar todos os nossos recursos, áudio evangelístico, mensagem escrita evangelística, e-mail evangelístico, telefonema evangelístico, visita evangelística, recursos evangelístico. Não tem nada contra viajar, passear, comer, divertir, não é isso. Que é isso? Não sou louco? Estou falando de ênfase. Prioridades. Cadê o violão do servo? Não estou ouvindo. Gente, o tempo se aproxima. O tempo se aproxima. Jesus está voltando. O inferno é real. Eu e você precisamos subir na torre de vigia e alertar esse mundo. Vou terminar mais uma vez com outra ilustração. Eu acho que era no estado do Mississippi, eu já contei aqui. Estava tendo uma tempestade terrível. E uma das principais estradas estava alagada porque passava um rio embaixo. Mas ela se alagou só o ponto de tampar a ponte. O que aconteceu é que a ponte desabou. Só que como a água subiu e emergiu só na superfície, os carros não conseguiam ver que a ponte tinha quebrado. Então todo carro que passava caía dentro do buraco e era arrastado pela correnteza. Porque ele não conseguia ver que embaixo da água a ponte tinha ruído. Então o carro ia passando e caindo, e um homem de longe avistou e viu que tragédia. Saiu do carro, pegou uma lanterna e parou na frente da ponte e disse: parem, 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 salvem suas vidas, há um buraco aqui.
É a ilustração do que eu e você devíamos fazer, parar diante de um pecador e dizer: pare de pecar, você vai morrer, pare! Nós devíamos pegar a lanterna da palavra e dizer: parem, salvem suas vidas, parem, vocês vão morrer, parem. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Comece a orar ao Senhor.